Fala, amante da música, tudo bem com você? Um dos melhores protestos velados do feminismo em forma de poesia. É datado de 2006 e ganhou grande notoriedade nacional esse ano. Hoje vamos falar sobre a música Triste, Louca ou Má. A banda conta que primeiro veio a melodia, apenas com o violão, feita por Matheus, que tinha uma letra pronta, mas que não se encaixava com a melodia. Nesse sentido, a banda estava praticamente finalizando o disco quando Juliana mostrou a letra que havia escrito. Segundo Ju, a letra foi escrita de forma muito rápida, pensando na sua mãe e nas relações da sua família. Assim, encorajada por suas amigas, ela decidiu apresentar para a banda. A construção narrativa vai mostrando que certos padrões da sociedade não devem ser mantidos dessa forma. A canção tem um ritmo hipnótico, uma música lenta, calma, praticamente um mantra que penetra na nossa mente de forma contundente. Segundo o site Sapatista, a canção Triste, Louca ou Má expressa tudo aquilo que nós hoje estamos tentando buscar e dar um basta, como os relacionamentos abusivos, violência doméstica e todos os outros pontos que ainda inferiorizam a mulher perante a sociedade. Há muito tempo a mulher se encontra em um papel de vulnerabilidade e inferioridade em relação ao homem. Isso porque, historicamente, o poder político sempre esteve nas mãos dos homens, de forma que, ao longo do tempo, o patriarcado adquiriu expressividade cultural na nossa sociedade. Além disso, essa construção social resulta na forma como ainda hoje o tratamento às mulheres é diferenciado, sendo a mulher a responsável pela família. Com efeito, é deixado de lado o ser individual, aparentemente não possuindo identidade própria e sofrendo julgamentos quando fora dos padrões estabelecidos sobre o ser mulher. A expressão em inglês sad, mad or bad, utilizada para falar de forma pejorativa das mulheres, que, por escolha própria, decidem ficar solteiras. Além disso, a figura da mulher foi durante muito tempo resumida à mãe e à esposa. Embora ainda seja uma realidade de muitas, se vê um movimento mais forte em prol da libertação das mulheres. A Juliana conta que depois de ter ouvido a expressão sad, mad or bad, ela parou para pensar em quantas vezes ela, assim como tantas outras mulheres, havia sido taxada de forma pejorativa por não cumprir aquilo que os padrões sociais e culturais exigem. De acordo com a cantora, a primeira parte da música foi escrita pensando na mãe dela, enquanto a segunda parte é um recado para si mesma. Agora vamos à letra? Triste, louco, má, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Esse trecho fala sobre como a sociedade julga aquelas mulheres que se opõem aos padrões pré-estabelecidos de que mulher deve se dedicar ao marido, à família, à casa. Historicamente, e ainda nos dias de hoje, a mulher que não aceita se enquadrar no papel de dona do lar, que casa e tem filhos, é julgada e condenada socialmente na maioria das vezes. E foi exatamente isso que aconteceu com Olympe Godet, nos anos 70 na França, que escreveu a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã e foi condenada à morte. Além disso, foi assim que aconteceu na caça às bruxas e ainda é assim que acontece com muitas mulheres. Hoje, não mais julgadas e guilhotinadas em praça pública, mas julgadas nas redes sociais ou até mesmo em suas próprias casas, onde, infelizmente, muitas morrem pelo feminicídio, pela violência doméstica, pelo estupro, pela pedofilia e pelo abuso. Assunto que eu abordei na análise da música Troca de Calçada, da cantora Marília Mendonça, onde eu justifico o porquê a música não é sobre prostituição. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui no card. Mas você deve estar se perguntando por que classificar as mulheres como tristes, loucas ou más é tão ruim. Nos Estados Unidos, é comum que essa fala seja usada para inferiorizar as mulheres simplesmente por fazerem escolhas que fogem do tal padrão. O que toma tudo ainda mais grave é que sad, mad or bad são as 3 classificações usadas pelo Manual de Diagnósticos e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5.
livro da Sociedade Americana de Psiquiatria, que define como é feito o diagnóstico dos transtornos de personalidade. Ou seja, implicitamente afirma-se que as mulheres têm algum tipo de transtorno mental apenas por não quererem seguir um padrão imposto. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Apesar de não ser tão difícil assim enxergar que algo está errado, provocar mudança é um tanto mais complicado. É isso que a música nos diz nessa estrofe. Para rejeitar a receita que já está enraizada, é necessário não somente aceitar que a situação precisa mudar, mas também aceitar que a transformação será difícil e certamente trará sofrimento. Pense, por exemplo, no quão julgadas foram as primeiras mulheres que decidiram usar calças ou aquelas que foram pioneiras em áreas predominantemente masculinas, como a engenharia e a segurança pública. Hoje, essas histórias parecem distantes, mas esse mesmo preconceito ainda é sofrido por mulheres homossexuais, por aquelas que decidem não ser mães e por muitas outras. E o que é essa verdade transformadora que precisa ser aceita e disseminada? Nada define mais uma mulher do que aquilo que ela é e quer ser. Relacionamentos não as definem, a aparência não as define, e muito menos o que os outros dizem sobre elas. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Esse refrão que gruda na nossa mente explica para a mulher o sentido de ser o que você quiser ser. Nada nem ninguém é dono do seu corpo ou de suas vontades e sonhos. Essa mensagem é sobre empoderamento, mostrando que a mulher não precisa de um marido para ser benquista pela sociedade e nem do julgamento das outras pessoas para ser o que quiser. Eu já refleti sobre isso na música You Far Are a Boy, da Beyoncé. Se quiser dar uma olhada, só clicar aqui no card. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça conformada, vítima. Prefiro queimar o mapa, traça de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Agora a letra trata do padrão de ser mulher, imposto pela sociedade, que denota a sua inquietude de não se enquadrar em uma norma e que de certa forma coloca as mulheres em uma caixinha, onde elas só podem ser aquilo que a sociedade patriarcal quer que elas sejam. A mulher que cuida da casa, do marido e da família. Vale ressaltar que a mulher pode gostar de ser dona de casa, pode gostar de cuidar da prole de seu marido, mas isso só se ela quiser e não por uma obrigação imposta. A única coisa que eu não concordo veementemente é que a mulher seja agredida ou abusada física e psicologicamente por qualquer que seja o homem. Além disso, a mulher é vista como um objeto sexual, com quem os homens podem fazer o que bem entenderem, como se fossem donos delas. Queimar o mapa e traçar uma nova estrada vendo cores nas cinzas é dizer não para toda a padronização de ser mulher, a subjugada, a que depende do homem, e partir para uma vida livre, ser dona do seu próprio corpo, fazer o que, quando e como ela quiser. O que a cantora diz aqui é que não consegue e não quer se ver no papel de vítima conformada que é geralmente dado às mulheres. Muito pelo contrário, ela já escolheu revolucionar, criar um caminho novo e abrir frente para tantas outras mulheres que virão. Essa música trata-se de uma crítica social sobre o comportamento em relação à emancipação das mulheres. Além disso, representa alguns dilemas enfrentados pelas mulheres que buscam tomar decisões sobre as suas próprias vidas sem serem comandadas ou julgadas por outras pessoas.
Mesmo se considerarmos que muitas mulheres conseguiram superar, em parte, as diferenciações impostas, ainda existe uma grande parcela de mulheres que se encontram oprimidas e impedidas de exercer a cidadania plenamente. A dependência econômica, a organização familiar ou as discriminações sociais são alguns dos fatores que pesam nas decisões que uma mulher toma ao longo de sua existência, mesmo aquelas que não são economicamente dependentes ou ligadas ao contexto de família patriarcal. A música traz questões que ainda precisam discutir muito com toda a sociedade. Tanto a letra quanto o clipe do Triste Louco Mar trazem reflexões importantes para o momento em que vivemos. Durante séculos de luta, as mulheres conquistaram direitos e papéis sociais que antes lhe eram negados. Entretanto, a situação ainda é longe de ser a ideal. Apesar de todas as pequenas revoluções do dia a dia, muitas mulheres ainda estão submetidas a relacionamentos abusivos e situações de risco que muitas vezes são agravadas por imposições culturais. A sociedade dita cruelmente que é melhor se submeter à violência do que passar a vida sozinha. E vale sempre ressaltar, não é. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Quero te convidar a se tornar membro do canal por apenas R$ 2,99. Eu criei vários níveis de investimento no canal e com essa pequena contribuição que pode não fazer nenhuma falta para você, mas vai ajudar e muito o canal a sempre melhorar e também para me ajudar a levar comida para minha família. Conto com a sua ajuda. Você se tornando membro vai ganhar prêmios exclusivos e ainda vai me ajudar muito, mas obviamente é só se você quiser. Eu quero agradecer às colegas do site Sapatista e Letras por ajudar com seus textos na elaboração desse roteiro. Para quem quiser ler o texto delas completo, está aqui na descrição. Não se esqueça de me seguir no Instagram, que lá eu posto muita coisa interessante sobre meu cotidiano e sobre os bastidores do canal. Meu arroba é o gui_fari.as. Na tela, 2 vídeos muito interessantes sobre o tema da defesa da mulher nas letras das músicas. Clique aqui para continuar assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.